A gente escuta muito a palavra refém nos noticiários policiais, onde refém é aquele que fica sob o poder do criminoso em troca de um resgate, de uma negociação, né? É uma situação terrível, né? Porque o refém está preso e a sua liberdade depende da vontade do inimigo dele. Mas como que isso pode acontecer num relacionamento? Se marido e mulher são livres e principalmente não são inimigos um do outro. Para entender melhor, vamos conhecer a história da Sueli e do Edgar. Durante 7 anos eles viveram assim. E se eles não tivessem mudado completamente, a história deles teria acabado em tragédia e seria manchete em algum dos nossos telejornais. Acompanhe. Desde quando a gente começou a namorar, eu apanhava dele. Mesmo namorando, eu achava assim que ia dar certo, que era começo de namoro, talvez ele estava um pouco nervoso, ele era muito ciumento ao extremo, então eu achava assim que depois ele mudava mais pra frente. Eu falava as coisas pra ela e ela ficava retrucando, querendo brigar, provocava. Então aquilo trazia muita raiva dentro de mim. Aí eu começava a agredir ela. Aí ele bebia, ele me xingava. Isso namorando. E eu pensava assim, depois que casar, isso muda. Eu vou levar adiante. Só que depois que casou, piorou. Porque aí ele ficou mais agressivo, mais ciumento. Ele ficava assim, achando que era meu dono. E quando eu ficava longe, eu tinha saudade dela, queria ficar perto dela. Aí toda a raiva que eu tinha dele, eu descontava no meu filho. A minha intenção era quando eu ficasse maior, mais velho, eu pensava, já cheguei até a falar pra minha mãe, um dia eu vou matar meu pai, por tudo que ele faz por você. Eu não queria separar, eu queria morrer, eu queria me matar ou matar ele. A gente brigava de faca, tanto é que uma vez ele chegou em casa bêbado, ele queria comer e a gente começou uma briga violenta, ele pegou a faca e veio pra cima de mim e chegou a cortar minha orelha por causa disso. Então eu já dormia assim, preparado, eu sabia que eu podia matar ele dormindo. Então eu pensava, como que eu posso matar ele? Dormindo, eu planejava a forma, mas eu não tinha coragem. Foram 7 anos nesse sofrimento. E daí a gente não tinha nada inteiro, porque quando a gente brigava, além dele me quebrar, ele quebrava tudo que tinha dentro de casa. É um depoimento muito chocante, mas eles procuraram ajuda. Estão aqui para contar o resto da história, que foi de total superação. Bem-vindos, Sueli e Edgar. Hoje vocês estão bem, né? Hoje sim, vou falar que estamos bem. Quantos anos de casados já? Vão fazer 23 anos. 23 anos, mas os primeiros 7, foi 7 anos que vocês tiveram essa agressão mútua entre si no relacionamento, foi isso? Foi. Por que você, Sueli, tolerava as agressões do Edgar? Porque eu achava assim que casou é pra viver o resto da vida, não é pra separar. Pode acontecer o que aconteceu, você não tem que separar. Eu não pensava em separar. Mas você levou aquela frase do até que a morte o separe um pouco literal também, né? Porque eu acho que queria assim, separar, mas queria matar ou morrer. Faz sentido no mundo ideal, né? Quando não há esse tipo de coisa, faz sentido você casar para sempre. É um bom princípio, né? Mas quando há abuso ou agressão no relacionamento, isso nem sempre é praticável, porque é preferível a morte e a separação. Quer dizer, você tem 2 opções. Ou você vai matar alguém ou morrer, ou você vai se separar dessa pessoa. Eu acho que a opção da separação é mais leve, né? Mas eu entendo o princípio que você estava pensando na altura. Mas então por isso que você aguentou tudo? Eu aguentava. Mesmo revoltada, cheia de mágoa, de ódio. Então, pra mim, eu vivia refém dele. Eu tinha muito medo dele. Medo, assim, ao extremo. Ele não podia abrir a boca que eu já tinha medo dele. Mas eu aguentava aquilo. E você não buscou ajuda nos familiares, não contou para amigos? Ou você guardava para si ou todo mundo sabia? Não, eu não contava porque eu achava que quando eu comentava, as pessoas falavam, larga dele, separa. Tem outros melhor do que ele. E eu pensava, melhor não tem, porque o homem é tudo igual. Se eu tô com esse que é ruim, imagina os outros é pior. Então eu já tenho um problema, vou ter 2? Não, eu não quero outro problema. Entendeu? Então eu preferia, aguento. Mas você vê, você colocou
3,5 bilhões de seres humanos na mesma escala que o Edgar. Na mesma escala. Eu colocava mesmo. Porque eu achava assim, eu fazia tudo. Se chovesse, eu apanhava. Se tava sol, eu apanhava. Se uma agulha cair no chão, a culpa era minha. Eu apanhava por tudo. Edgar, por que você era tão agressivo assim? Você não conseguia se controlar? Eu não conseguia, porque pela minha vez, eu gostaria mais de ficar com meus amigos do que perto dela. Porque eu não sabia o que acontecia, porque quando eu estava perto dela, eu ficava muito nervoso, agressivo. Mais um detalhe, por quê? Porque ele trouxe tudo que o pai dele e a mãe dele viveu, ele achou que eu ia fazer tudo que a mãe dele fez, tudo que o pai dele fez. E ele falava assim, mas eu tenho medo de acontecer a mesma coisa que a minha mãe fez com meu pai. Os meus pais se separaram por causa da traição, né, da parte da minha mãe. E por outro lado, também eu via meu pai traindo a minha mãe. Então eu trouxe isso dentro de mim. E quando eu conheci ela, quando a gente casou, eu achava que ia ser a mesma coisa. Que ela ia me trair e por sua vez também eu traía ela. E seu pai agredia sua mãe? Agredia muito. Fisicamente, era feia a coisa. Era muita feia. Você gostava de ver aquilo? Eu não gostava. Então por que mas você eu guardava fazia pra igual? mim. Isso que quando eu agredia ela, eu saía para os outros lugares para não ficar perto dela, Pra para não rua. agredir mais ainda. Só que depois que saía de casa, eu ficava com remorso dentro de mim. E eu falava para mim mesmo, por que eu estou fazendo isso? Você não entendia? Eu não entendia por quê. Aí eu falava assim, me perdoa, me desculpa, me perdoa. Eu falava, mas de novo, perdão, de novo, desculpa. Toda vida você fala só desculpa e daqui a pouco você faz tudo de novo. Sempre é a mesma história. Quer dizer, nós falamos, né, Cristiane, sobre isso no nosso livro Casamento Blindado, a respeito das bagagens, das raízes que as pessoas trazem para dentro do relacionamento. Às vezes a pessoa nem entende por que ela está fazendo aquilo que ela faz. Ela não gosta, ela sabe que está errado, mas ela não sabe como fazer diferente. A maneira que ele via a mãe e o pai, isso aí prejudicou muito ele. Até mesmo, você pensa assim que a criança é só prejudicada durante a infância, não. Ela é prejudicada pro resto da vida. Eu vejo assim que ele devia ter muita raiva dentro dele em relação não só ao pai, mas contra a mãe também. Olha só o que o Edgar, o filho deles, conta a respeito das memórias, das lembranças dele e o que ele passou quando esses dois aqui estavam se pegando igual cão e gato. Anteriormente era o caos, porque eles brigavam direto. Ninguém quer ver um filho, ver o pai batendo na mãe. Eu ficava tipo de uma forma que eu vinha alimentando essa raiva. E muitas das vezes, quando eles brigavam, meu pai vinha e descontava em mim. Hoje eu vejo uma paz, porque hoje eu até me inspiro neles, porque pela tranquilidade que eles têm. Pra mim, se daqui a 10 anos, se eu já estiver casado e com filhos, eu vou querer praticamente seguir o mesmo passo deles. Tipo, eu me inspiro nisso. Ele errou nesse detalhe, é nesse detalhe que eu vou me modificando e vou me especializando pra não errar. E se errar, conversar, porque dialogar é a melhor coisa. Com certeza, vocês erraram muito no início, mas fizeram uma meia volta aí, muito boa, que o filho de vocês hoje até se espelha em vocês. Daqui a pouquinho vocês vão contar pra gente como é que vocês conseguiram essa mudança radical aí, tá? Mas, primeiramente, uma pergunta. Durante aqueles anos de agressão, de violência, Sueli, você não reportou às autoridades, não envolveu polícia? Não, porque eu não acreditava que ia resolver. Então você vai uma vez, denuncia duas e não separa. Então não adianta ir para as autoridades. Não adianta se a pessoa muitas vezes não seguir os conselhos. Às vezes, a gente sempre fala aqui no programa que para que haja uma mudança no problema de casal, quando os problemas estão muito sérios, uma crise está muito séria, é necessário uma separação temporária. É necessário uma separação para acalmar os ânimos, para os dois repensarem, para o marido ver que ele precisa buscar ajuda. Às vezes a família tem que intervir, né? O pai dela tem que intervir, a família, outras pessoas, porque os dois estão se matando, vocês estavam se matando e estavam descontando no filho. Quer dizer, ele falou aí que você chegava, descontava nele, aí vinha você, descontava nele também. Também. Né? Quer dizer, então às vezes a separação
temporariamente, é necessário o primeiro passo. E as autoridades têm o papel também de ajudar, de prestar conselhos. A pessoa que está numa situação assim, ela tem que buscar conselhos legais. Existem hoje muitas fontes de ajuda, delegacia da mulher e tudo mais, que a mulher tem que se valer desses recursos se ela está numa situação de risco. É por isso que ela deve ter sempre um lugar de refúgio, né? Porque um medo que muitas sentem de reportar e depois apanhar ainda mais. Só, Cris, né? que isso que eu pensava. Se eu vou na polícia, quando eu chegar em casa, ele me mata. Porque eu sabia que ia acontecer. Se eu contasse para meu pai, minha mãe ou meus irmãos, eu tinha certeza, ele ia me matar. É por isso que é importante a pessoa ela ter um lugar para ir. Um abrigo, porque se ela vai, reporta, volta para casa, o marido pode realmente bater mais. Então muitas mulheres elas não reportam por causa do medo e outras por causa da vergonha. Muitas agressões acontecem após a separação, porque o marido ou o agressor se torna mais violento, ele sente que perdeu o controle. Não aceita. E ele pode revidar, retaliar de uma forma mais agressiva ainda. Então realmente pode acontecer isso, mas por isso que você tem que também tomar outras medidas, que é a de proteção, de abrigo, de envolver as pessoas antes, de se proteger antes. Quer dizer, enfim, há maneiras de lidar com isso. Porque mas, também Renata, a solução... Também, e quando o caso, assim, eu levo pra família, daqui a pouco eu volto com ele. Exato. Aí a família Aí começa, não adianta. isso não tem vergonha, já voltou de novo. Não adianta, exatamente. Não vai resolver, vai toda sempre... Não vai resolver se você não tomar a coisa à frente, não levar a coisa adiante. É o que a gente né? sempre fala, né? A pessoa tem que usar a cabeça, porque se ela usa o coração, é o amor, né? A pessoa ama tanto, ela quer tanto aquela outra pessoa, mesmo sabendo que ela pode machucá-la, sabendo que ela, né, quando fica com raiva, ela é agressiva, a pessoa não consegue largar. Então, nessas horas, você tem que usar a cabeça, você tem que pensar o que é melhor para mim. Não é o que eu sinto, mas o que é melhor para mim nesse momento. E para, nesse caso, a criança que estava ali sofrendo, né, que não tinha nada a ver com isso. E não é nem só para a criança, para ela, mas para o agressor também. Porque ele precisa de ajuda também. Verdade. Né? Quer dizer, então existem recursos, a pessoa não deve sofrer sozinha. Esse é o que a gente quer dizer. A pessoa não deve sofrer sozinha. Quer dizer, graças a Deus vocês conseguiram dar a volta. O agressor, ele tem o lado bom. Todo mundo tem o seu lado bom. Até o agressor, até uma pessoa que faz coisas horríveis tem o seu lado bom. Era o seu caso, é como você falava, ninguém imaginava que ele era assim, né? Você fazia esses dois papéis de bonzinho, do lado de fora e dentro era o vilão? É verdade, Renato, porque no meio dos meus amigos eu era um marido bacana, aquele cara que ajuda todo mundo, mas dentro de casa era um inferno, a nossa vida era destruída. Então o que acontecia? Perto dela era muito nervoso, mas perto dos amigos eu era outra pessoa. Tinha alguma coisa que ela fazia que levava você a ser mais nervoso com ela? Olha, Cris, eu não sabia o que era dentro de mim. Só que eu não podia ficar perto dela, que eu já ficava muito nervoso, agressivo. Eu sabia o que era. Que era? Que eu falava muito. O negócio comigo tinha que ser agora, e tem que ser agora. Mesmo se eu sabia, vou brigar, eu sei que eu vou brigar. Ele vai me bater, eu sei que ele vai me bater. Mas o negócio tinha que ser agora, tinha que ser assim. Eu era muito nervosa. Então você não ajudava? Isso, eu já não ajudava porque eu já não queria mais, já tinha raiva ao extremo, então eu ajudava a piorar. Diz uma coisa, Sueli, eu já ouvi falar que às vezes a pessoa se acostuma com a vida ruim. Ou seja, ela vicia mesmo com a violência, com a raiva, com as brigas. Quer dizer, ela não conhece nada diferente, então, eu já sei que vai brigar mesmo, então por que não já chutar o pau da barraca? Era mais ou menos assim? É isso aí. É mais ou menos assim. Era assim. Eu já sabia que eu vou apanhar, então, perdido por perdido, então fica perdido. Eu vou apanhar mesmo. Eu não vou fazer comida pra você e pronto, porque você estava com seus amigos. A minha própria mãe, as minhas irmãs falavam, você maltrata muito ele é tão bonzinho. E minhas irmãs falavam, olha, você é um doce. Quando você morrer, já tá garantido seu lugar no céu. E eu só fazia assim, E você que é uma cobra, você que é nervosa, você não sabe cuidar dele, não tem paciência com ele. E elas não viam os machucados, o seu rosto machucado, não, nada? Porque assim, se eu apanhava, pronto.
tá roxo, então eu não vou na casa delas. Elas também não vêm na minha. Eu esperava, passava pomada para sair o roxo. Aí quando eu ia lá, algumas vezes a minha mãe perguntava, por que tá tudo aqui? Ah, não, deve ser, é do meu rosto, mas minhas veias, eu falava para ela. Porque eu não falava pra ela. Porque a gente queria mostrar uma falsa aparência na frente dos outros, mas dentro de casa era outra coisa. Inclusive, como eu precisava de ajuda. Só que eu não sabia por que eu fazia isso. Eu cheguei até o ponto de me querer jogar embaixo de um caminhão, por causa disso. Porque eu não sabia por que eu era nervoso desse jeito. Porque eu fazia uma coisa errada e daqui a 2, 3 minutos eu já caí em si. Porque você foi vítima dos seus pais também. Isso. A esposa era vítima sua. Eu tinha você raiva foi dele e vítima da mãe dele por isso. Você foi vítima do seu pai, dos seus pais. Seu filho foi Também. vítima de vocês. Exatamente. Como que afetou o filho de vocês? Na escola, em casa? Como é que Em é? tudo, porque assim, até quando pequeno, eu falava pra ele, para de fazer tal coisa. Ou você tá mexendo nisso, não é pra fazer isso. Não, você não fala comigo, se você falar assim, eu vou mandar o papai te bater. Então, quer dizer, ele mesmo já trazia aquela rebeldia e você não podia falar. Então, nele mesmo já tinha aquela raiva, aquela revolta de ver, como ele falou, os avós eram assim, os pais foi assim e nós estávamos sendo da mesma forma. Ele tinha problemas na escola? Tinha, o problema dele é assim, ele não se interessava, aquela criança, como eu disse, ele é um menino bom para todos, ele era amigo de todos, como ele, mas prestar atenção na lição ele não fazia. Até a professora chamava ele e falava, eu não sei que ele é tão bonzinho, tão educado, mas na hora que ele vai fazer a lição ele fica vendo passarinho verde, não sei o quê, não quer prestar atenção em nada. E Como podia, né? Tudo aquilo acontecendo em casa, né? Isso. Quem que deu um basta na situação? Quem deu o primeiro passo para mudar isso daí? Eu Como foi? parei de me sentir coitada. Coitadinha, passar a mão na minha cabeça. Eu sofro, ninguém conhece meu sofrimento. A minha mãe considera ele tão bom e eu sou, coitadinha, ninguém conhece. Aí eu disse, chega, Sueli, para com essa bobeira de ser a coitada, vai viver o resto da vida apanhando. O que tem que mudar, então eu vou procurar. É para falar menos, eu vou calar a boca. Aí eu quero comer, eu não queria fazer comida, mas eu vou fazer. Eu quero comer porque você tem que fazer agora. Eu vou fazer. Qual foi o gatilho, ou seja, o primeiro... Como que você começou a pensar assim? Alguém te deu um conselho? Onde você pegou essas ideias de mudar? Essas ideias, quando a mãe dele veio fazer uma visita para nós, ela falou, larga dele, porque eu desisti do pai dele e ele é igualzinho, não tem jeito. Eu falei, não, para mim tem jeito. Se eu já falei muito que ele era pau que nasce torto, morre torto, e queima até a cinza fica torta, então era ele. Eu falava assim. Essa aí eu não tinha ouvido ainda. Até a cinza fica torta. Então eu falei. E ela falou assim, não, eu desisti. E você é nova, tem que desistir. Eu disse, não vou desistir. Esse pau vai ter jeito. Primeiro porque não é pau, então vai ter que ter jeito. Eu vou partir de mim, vai ter que mudar. Chega. Não, é pra ficar calado. Mesmo quando ele estava nervoso, então eu já saía de perto. Então você decidiu começar a mudança por você. Por mim. E a mudança começou. Vou falar menos, não vou provocá-lo com as minhas palavras. Vou fazer as coisas que eu não faço para ele. Justamente. Que eu deveria fazer, não faço. Da casa, comida, Tudo. é isso. Porque assim, eu tinha muita mágoa dele. Então quando ele pedia as coisas para mim, eu achava que eu não tinha que fazer e pronto. Quer dizer, veja que Eu interessante. sou desempregada. Interessante que você usou a raiva para fazer a coisa certa. Quando a mãe dele falou, larga ele não vai mudar nunca, o pai dele era igualzinho. Você usou essa palavra para se revoltar contra aquilo, dizendo, não, agora eu vou mudar. Quer dizer, a mesma energia que a levava a fazer as coisas erradas, ela usou para fazer a coisa certa. Quer dizer, a solução está dentro da pessoa, se ela souber usar. Você vê que é uma mudança de foco, né? Porque antes ela focava na situação assim, ele está errado, então ele não merece, então eu não vou fazer nada para ajudar a situação, né? Ela mudou e ela falou, não, eu vou mudar. Mesmo ele não merecendo, eu vou mudar. Eu vou fazer a minha parte, né? Quer dizer, você começa a plantar boas sementes, o que acontece? Você começa a colher bons frutos. No mínimo, você tem a consciência limpa
de que você fez a sua parte, que você não contribuiu para a desgraça, mas passou a ser uma influência positiva. Né? No mínimo que isso vai acontecer, mesmo que ele não mudasse, você poderia dizer isso, olha, ele não mudou, mas eu por um tempo mudei, tentei, fiz isso por 2 anos, 3 anos e mesmo assim não deu certo. Aí você poderia ficar tranquila, né? Então, mas teve o efeito em você, Edgar, essa mudança dela? Teve, porque a partir do dia que ela começou a mudar, quando eu percebi que ela deixou de retrucar comigo, bater de frente, aí eu comecei só a pensar, fiquei só pensando. Semanas que eu voltava para casa, ela ficava mais calma, se eu pedia uma coisa ela fazia, então aquilo despertou de mim o interesse, por que ela está assim? Aí eu me perguntava, por que ela está assim? Aí... Você estranhou? Eu estranhei, falei assim, estranhava. Não estava acostumado com aquela bondade e gentileza toda. Porque o meu desejo era de chegar em casa já e bater nela. Porque isso que toda semana, aliás, quase todo dia eu fazia, batia nela, porque ela retrucava. Então, com a mudança dela, ela deixar de me agredir também em palavras, eu comecei a querer mudar também. Você ficou mais calmo também? Mais calmo. Aí eu pensava assim, eu vou fazer do jeito que ela faz. Porque aqui vai uma dica, né, para os nossos alunos. Se tem um incêndio ali, um fogo, tenta não jogar gasolina. É uma dica lógica, né? Com certeza. Você era gasolina, né, Sueli? Ela se tornou uma pessoa mais agradável. Quando ela começou a mudar o jeitinho dela em casa, como é que ficou assim? Como é que ficou a relação de vocês dois? Ficou um pouquinho mais agradável no começo, né? Porque eu gostava muito de jogar bola, ficar bebendo com os meninos. Então, com essa mudança da minha esposa, eu ia até jogar bola, só que eu voltava mais cedo para poder ficar perto dela. Quando ele chegava, eu fazia assim, nossa, que estranho, você já chegou? Não, já pra gente sair, vamos passear. Ficou mais agradável o ambiente em casa, né? Muito. E como que você venceu? Tudo bem, ela mudou, já você começou a ficar mais calmo, mas e a situação da raiva? Como é que você lidou para superar aqueles problemas interiores dentro de você, que independiam dela? Olha, Renato, eu precisava e eu me autoanalisei em mim mesmo. Eu pensava assim, poxa, se a minha mãe e meu pai tiveram um casamento fracassado, eu não vou pelo mesmo caminho. Então eu comecei a me policiar eu mesmo nas minhas atitudes, naquilo que eu fazia, deixava de fazer. Então aquilo veio a mudar dentro de mim. E mudar também, por causa disso, também ela mudou mais ainda. Porque aquilo que eu fazia, eu deixei de fazer. Então ela começou também a... Mas a mudança dela motivou você a ter esse autoanálise? Isso, exatamente. É isso que aconteceu. Quer dizer, você vê como é que é o ciclo, né? Ela começou um ciclo virtuoso. Né? Você estava num círculo vicioso. Verdade. E aí você começou um círculo virtuoso. E é preciso fazer essa mudança dentro do relacionamento também. E um tem que dar o primeiro passo. A gente quer eu posso ver pessoas que estão nos assistindo, deixar comentários lá no Facebook, mandar e-mail, e dizendo assim, mas por que sempre a mulher que tem que mudar primeiro e não o homem? Nós não estamos aqui dizendo que é a mulher que tem que mudar primeiro. Poderia ter sido você a ter mudado primeiro. E a sua mudança ter motivado a ela. Poderia ter sido, mas no seu caso, foi a Sueli que decidiu mudar primeiro. Um tem que dar o primeiro passo. E eu ficaria orgulhosa de saber que é a mulher que deu o primeiro passo. Mas a pessoa pensa, mas é machista, é um pensamento machista. Parece que vocês estão ensinando que a culpa é da mulher, que o homem batia na mulher porque era culpa dela. Ele estava certo, era que estava errado. Não estamos falando isso, de maneira nenhuma. Nós estamos aqui felizes de conversar com vocês e ver como que vocês deram a volta na situação. Não há desculpa para abuso, não há desculpa para agressão, seja do homem contra a mulher ou vice-versa. Mas estamos aqui dizendo que alguém tem que usar a cabeça. Quando isso está acontecendo no relacionamento, alguém tem que pensar. E você foi a primeira a pensar. Então, crédito para você, Sueli. E não negativo, mas crédito, algo positivo para você, que ajudou ele depois a pensar. Né? Entendi. Então hoje está... Hoje está tudo bem, maravilha. Tanto é que assim, hoje nós Hoje ele tem um lugarzinho no céu? Tem. Mas eu vou falar a verdade, sim. Hoje nem se compara. Antes eu já tivesse feito lá a coisa certa para não sofrer 7 anos. Se eu tivesse feito a coisa certa
não tinha sofrido esse tempo todo, não. Que nem meu filho tinha falado ali, a melhor coisa é o diálogo. Porque qualquer coisinha que está de errado, a gente já conversa. É E diálogo. antes não tinha. Não tinha o diálogo. Porque eu não queria ouvir ele, eu já gritava. Eu gritava, então não queria nem ouvir. E realmente, se você senta, conversa, ainda que tá errado, eu quero às vezes sair da linha. Calma. Respira fundo, conta até 10, dá para resolver. E ótimo, hoje é tudo maravilhoso. Olha, parabéns para vocês, É. porque vocês são uma exceção e eu tenho certeza que a história de vocês está ensinando muita gente que passa por isso, já passou por isso, ou que vai aprender como evitar isso lá no futuro, tá bom? Continuem assim, dando um ótimo exemplo agora, um novo exemplo para o filho de vocês. Tenho certeza que ele vai ter alguém em quem se espelhar, tá bom?